uma terra de gente simples. Um ambiente bravio e natural. O Nordeste do início do século XX. Antes do progresso, antes que o mundo fosse dominado pelo aço e pelo concreto, esse lugar conheceu um novo jeito de viver a esperança. Um senhor chamado Antônio Leôncio da Penha, um barbeiro, encontrou na sua Bíblia a verdade do sábado. Se interessou por isso, começou a pregar na Praça Padre Mateus e alguém ali perguntou para ele se ele era se ele conhecia alguém que guardava o sábado igual a ele. Ele disse que não, só os judeus, etc. E o rapaz falou, não, tem sim. Tem uma igreja no sul que obedece a esse mesmo mandamento seu aí que você está pregando. E eu tenho o endereço deles. Ele pegou ali, Caixa Postal 768, Rio de Janeiro, mandou uma carta e foi a resposta às orações do pastor Spies. E eles se corresponderam por um ano e ele pôde vir em 1907 até Salvador, pegou o navio até Salvador e depois pegou o trem para Santo Antônio de Jesus. E ali encontrou a ele e outros interessados, ficou ali 2 semanas e batizou o primeiro. A partir dali de Santo Antônio houve um pequeno núcleo, a primeira escola sabatina foi organizada também nessa data, ali em outubro de 1907. Depois nós temos o comportor Joaquim Porto, que ele esteve em Ilhéus, na verdade em Pontal do Ilhéus, onde ele encontrou uma igreja de uma outra denominação que se interessou pelo assunto que ele apresentava e pediu que ele pregasse ali. Quando ele pregou, ele levou o interesse das pessoas, como eles já tinham a vivência de igreja, já tinham experiência de igreja, eles se organizaram facilmente e em abril de 1912 eles puderam organizar a primeira igreja na Bahia, no estado da Bahia, a primeira igreja organizada. Uma igreja que começou nos grotões e se agigantou. A esperança chegando nas grandes cidades. A mão de Deus guiando um desbravador impressionante. O pastor Gustavo Storck, levando a mensagem a Salvador e Aracaju. Ele começou a fazer evangelismo e aquilo foi criando um maior aglomerado de membros, não só na Bahia e logo depois em Sergipe também. Em Salvador, ele começou seus primeiros evangelismos com muita dificuldade, havia muitas dificuldades naquela época. Em Sergipe, nós tivemos, em 1923, um senhor chamado Benício, que aprendeu sobre o sábado e ele tomou a decisão de guardar o sábado. E ele frequentava uma igreja evangélica aqui da capital, Aracaju. Então foi quando ele falou sobre essa sua crença e a igreja o expulsou por guardar o sábado. Ele descobriu os adventistas em Salvador e mandou uma carta, no Rio de Janeiro, e mandou uma carta para o Rio de Janeiro. E uma obreira dali mandou uma carta para o pastor Gustavo Storck e ele veio atender essa necessidade em 1923. Ele começou os evangelismos aqui na Rua de Laranjeiras, número 116 na época, hoje esse prédio não existe mais, e começou ali a pregação do evangelho aqui no estado de Sergipe. E em julho de 1924, agora então completando 90 anos, ele fez o primeiro batismo, não ele, mas o pastor Léo Halley fez o primeiro batismo de 5 pessoas aqui no Rio Sergipe, em Aracaju. Ainda não havia rodovias, mas havia trem. Havia animais que rompiam estradas dominadas por juazeiros e mandacarus. Havia o sonho de fazer parte da grande comissão, aquela que ordena: ide por todo o mundo, ide por todo o mundo. Em 1938, meu avô, minha avó Joana, meus pais foram batizados. E nessa ocasião eu estava com quase 1 ano de idade. Não sei se foi antes do batismo ou um pouco depois,
o amigo dele chamado Joaquim Manuel de Souza, lá do Arrojado, veio trazer uma junta de animais e ele resolveu visitar o meu avô, porque eles eram compadres lá na Bahia, né? Ele ficou ali alguns dias e quando ele estava para se despedir, meu avô disse: Joaquim, eu recebi a mensagem de Deus e essa mensagem do Evangelho transformou minha vida. E eu quero que você leve também essa mensagem no seu coração. Eu tenho aqui 28 folhetos breves, bem curtos, baseados na Bíblia. Leve esses folhetos, leia isso lá na Bahia. Até que um dia, um comportor mineiro chamado João Malaquias saiu de Januária, Minas Gerais, e subiu de barco até Bom Jesus da Lapa. Esse comportor, ao chegar ali, na embocadura dos dois rios, não é? Ele comprou uma mula e começou a subir o rio Arrojado, uma das margens, até que chegou à casa desse José Manuel de Souza, filho do Joaquim, que foi o portador dos folhetos até aquela fazenda, né? Ele leu os folhetos e começou a guardar o sábado, chegou até construir uma caixinha assim, de cedro, e invernizou, e colocava ali os dízimos, e mais 39 pessoas, com ele 40 pessoas, estavam guardando o sábado. Finalmente, o João Malaquias foi embora e disse: eu vou mandar uma pessoa aqui para instruir vocês. E quem foi? Plácido da Rocha Pita. Plácido da Rocha Pita. O pioneiro que desbravou terras distantes. Um homem que nunca mediu esforços para levar adiante a mensagem da vinda de Jesus. Eu fiz uma dessas viagens para o Arrojado, né, quando eu tinha 8 anos de idade. E a distância era longa mesmo, né, a ponto de, em um dia de viagem, não alcançar, não atingir o lugar lá do Arrojado. Então, meu pai tinha que dormir na mata, né? E, aliás, isso era comum nas viagens dele, né? E nessa viagem eu me lembro bem, quando chegou determinado momento, depois que escureceu, ele disse: ó, meu filho, nós vamos ter que dormir aqui na mata. Ele acendeu uma fogueira. Primeiro ele procurou um lugar onde tinha um riachozinho, uma fonte de água, que era para dar água para os animais e para a gente também, né? Depois ele forrava ali, procurava um lugar, forrava com uma capa de chuva feita de leite de mangaba, que era o comum lá, e aí acendeu uma fogueira e disse: ó, meu filho, vamos dormir aqui, viu? Você está com medo? Ah, eu disse não, né? Mas era aquele não de criança querendo demonstrar que era o tal, era o bom, era o corajoso, né? Mas eu estava assim, com medo, era a primeira vez que eu ia dormir assim na mata, mas Deus protegeu, Deus guardou, e todas as vezes que ele precisou dormir assim na mata, os anjos estavam ao seu lado, como esteve aquela noite conosco, e nos protegeu até chegar lá no Arrojado. E eu vi, testemunhei um pouco da colheita daquela semente que foi lançada com os batismos que houve e as igrejas que foram edificadas ali, não é? E é maravilhoso a gente ver hoje como tem muitas mais igrejas lá naquela região. Sem dúvida alguma, aquilo que ocorreu naquela região, pelo trabalho desse José Manuel de Souza, e o trabalho do João Malaquias, o trabalho do pastor Plácido da Rocha Pita, depois outros que testemunharam lá por Barreiras, lá mais para o norte da Bahia, outros na região sul, outros lá no centro, né? E na parte do litoral. Tudo aquilo contribuiu para que a igreja se fortalecesse no estado da Bahia. E também lá em Sergipe, né? Que é um estado irmão ali vizinho, né? Formando
essa bela união que é a União Leste Brasileira. É a união que tem pressa, né, como diz o pastor Giovanni, né? E hoje a gente fica feliz ao ver a população adventista naquele estado. É um povo trabalhador, é um povo que testemunha de Jesus. E os alvos ali são altos, são elevados, são próprios de pessoas que têm o compromisso de continuar a obra dos pioneiros e de permitir que Deus os use a fim de que Jesus logo venha a este mundo. Eu fui informado de que no estado da Bahia, né, aquele projeto de santuários de esperança, né, é algo impressionante. Eu estive na Argentina faz pouco tempo, durante o concílio da divisão, e aquilo foi apresentado lá pelo pastor Giovanni Queiroz. E as pessoas vibram, elas dizem amém, elas se emocionam ao ver como um povo, né, está ali engajado na pregação do Evangelho. Esse trabalho parecendo tão isolado, tão sozinho, não é? Hoje eu vejo uma união, não é, se firmando pela sua inauguração, não é? E que eu confesso, eu nunca imaginei isso naquele tempo. Se meu pai tivesse vivo para testemunhar o que está acontecendo hoje, eu acho que ele derramaria lágrimas que daria para encher uma bacia. Os pioneiros da Igreja Adventista no Nordeste deram o seu melhor para pregar a palavra de Deus. No tempo deles, tudo era mais difícil. Eles não tinham as facilidades que nós temos hoje. Os recursos eram escassos, a comunicação limitada, o transporte era precário e as distâncias eram enormes. Apesar disso, esses missionários fizeram coisas extraordinárias para Deus. E como resultado desse trabalho, hoje nós estamos vendo a inauguração da União Leste Brasileira, a sede da Igreja Adventista para Bahia e Sergipe. Mais do que um espaço físico, esse lugar representa uma lembrança. Se homens de Deus fizeram tanto no passado, com estrutura e recursos tão escassos, nós precisamos fazer ainda mais para levar a mensagem adiante. Precisamos fazer a nossa parte nessa missão, que culminará com a segunda vinda de Jesus ao nosso mundo. Que Deus nos abençoe para continuar avançando. Estamos celebrando o passado e apressando o futuro. Que Deus abençoe os irmãos na Bahia e em Sergipe, o grande território da União Leste Brasileira. União Leste Brasileira, celebrando o passado, apressando o futuro.